com a deputada Beth Sayão, vou embarcá-la aqui na nossa conversa. Deputada, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês nessa tarde de segunda-feira. Eu que agradeço. A deputada está aqui com a gente estava falando com o Douglas Belchior, falando sobre a importância das ações, né, diante de um cenário político tão importante do nosso país, né? Uma semana que passou agora de finalização do julgamento dos golpistas, incluindo militares, pela primeira vez isso acontece na nossa história. Então, antes de entrar aqui numa pauta mais específica, nós vamos falar sobre os 30 anos do ECA, um evento que vai acontecer promovido aí pela deputada. Eu queria ouvi-la sobre esse aspecto conjuntural. Como é que a senhora vê esse momento do país, essa movimentação pela anistia? Como é que a senhora está assistindo e acompanhando e trabalhando nesse processo, deputada? Primeiro, foi uma alegria enorme saber que a democracia ficou garantida com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e toda a cúpula do seu governo. Pela primeira vez na nossa história, militares de alta patente foram ao banco dos réus e foram condenados. Isso, para nós, é muito importante, porque significa que o Estado Democrático de Direito foi valorizado e foi garantido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso se repercutiu em todo o país, né? Houve comemorações, as pessoas ficaram muito felizes, sobretudo as pessoas que defendem, que sempre defenderam a democracia e sempre exigiram que essas questões todas, que foram todos esses crimes cometidos durante o governo Bolsonaro, fossem julgados e punidos como de fato aconteceu. Eu acredito que a anistia, a impressão que eu tenho, eu sou deputada estadual, né, não estou no clima do Congresso, mas a impressão que eu tenho é que ela perde um pouco de força com o julgamento, com o resultado do julgamento. Embora eles queiram manter essa pauta bastante, tentando articulá-la, né, mas não é uma tarefa tão fácil assim para a extrema-direita e mesmo para alguns deputados e deputadas do Centrão levarem adiante essa pauta. E o Instituto de Pesquisa Datafolha também traz alguns números que são relevantes e que certamente vão ser levados em conta, né? Mais de 50% da população é a favor da prisão do Bolsonaro e contra a anistia. Então, isso demonstra que a grande maioria da opinião pública também está se posicionando. Portanto, a força com que esse movimento de anistia pudesse eventualmente ganhar, a impressão que eu tenho é que ele não vai conseguir reunir forças para poder ir adiante no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara, porque a Câmara ela tem uma composição bastante diferente do Senado, e o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já se posicionou, deputado Otto, baiano, se não me engano, que ele não vai pautar a anistia. Então, tudo isso acaba tendo um cenário que me parece desfavorável para aqueles que estão tentando impor esta pauta para ser aprovada. Acho que é um pouco difícil. Né? Houve um momento que eu fiquei até assustada. Eu falei, nossa, será? Mas agora me parece que a gente está um pouquinho mais, está respirando. Né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui no Tuca já, nós teremos aqui um evento tão importante na defesa da democracia, né? Então, acho que são coisas que vão surgindo e que acabam dando um otimismo muito grande para todos nós. Esse evento, muita gente que participa aqui com a gente vai estar por aí também, um evento de democracia já, né? Direito Isso, já, aliás. Direito já. No dia da democracia, então um movimento que ajudou muito num processo também ali de 2022, né? Então foi importante aquele posicionamento de diversos setores democráticos do nosso país, marcando aquele processo também, e é importante que ele sempre seja revigorado. Deputada, a gente está falando de anistia e grande parte aí das movimentações sobre a anistia estava calcada na movimentação do governador aqui de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que tinha até uma viagem marcada, né, para ir para Brasília e cancelou essa viagem a partir dessa movimentação. Ele, no discurso do dia 7, também elevou o tom,
né? Fez um ataque mais direto ao Supremo Tribunal Federal, disse que não confia na justiça, e tem sido alardeado por muitos setores como o candidato presidencial desses setores da direita e da extrema-direita. Como é que a senhora vê essa movimentação e esse recuo, diante até, inclusive, dos ataques feitos pelo clã Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro era um que atacava muito o Tarcísio por esse protagonismo na defesa aí da anistia. Como é que a senhora vê? Primeiro que nós estamos entrando com pedido de impeachment do governador. A nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores, juntamente com a bancada do PSOL, nós protocolamos na semana passada um pedido de impeachment. Claro que agora vai ter uma luta política, a gente sabe como é que funciona a Assembleia Legislativa, porque o governador não está governando mais, né? Ele vai para Brasília, ele acampa em Brasília e cuidando de interesses da sua possível pré-candidatura à presidência da República. Né? E isso não é digno do governo do Estado de São Paulo. Aliás, o Tarcísio faz uma péssima gestão. Eu, às vezes, observo algumas pesquisas que colocam o Tarcísio como um bom governador, é porque as pessoas, muitas vezes, não têm o conhecimento do que esse governo não faz, porque ele não faz. O que ele faz é para prejudicar a população paulista, é porque ele não faz. Né? Se você andar pelo interior, eu sou uma deputada que caminho muito pelo interior, você vai observar as queixas são generalizadas também, sobretudo de prefeitos que não receberam absolutamente nada, quer dizer, um governo que não está dando conta das demandas importantes do Estado de São Paulo, e o que ele quer cuidar? Ele já entrou pensando nisso. Quando ele ganha o governo do Estado, ele já se coloca como um pré-candidato. Não fala isso claramente, mas deixa isso muito claro nos seus gestos, nas suas atitudes, na forma como ele compôs o seu governo, e daí em diante. E agora, mais do que nunca, esse movimento que ele faz para poder agradar a extrema-direita, ele também corre risco, é um risco muito grande. Né? Eu não sei se ele calcula que ele também perde uma parte do centro que poderia apoiá-lo, né? Porque esse centro ele pode apoiar o Tarcísio, mas ele também pode apoiar a reeleição do presidente Lula, enfim. Ele ainda é muito pressionado, mas eu tenho a impressão que hoje alguém mais experiente deve ter dito para ele que ele não deveria ir para Brasília, porque se ele fosse, seria mais um desgaste que ele iria sofrer, né? Porque as atitudes do governo Tarcísio têm sido objeto de muitas críticas, não só nossa, como deputados de oposição ao governo dele, mas pelo que eu tenho observado e acompanhado, de muita gente, inclusive setores da imprensa que tradicionalmente não o criticam, né? Como grandes jornais, por exemplo, na semana passada, trouxeram nos seus editoriais conteúdos criticando a atitude do governador. Então, ele devia cuidar do Estado de São Paulo, que está muito mal cuidado pela sua gestão. Tá aí, bora aqui, ó, deputada, a gente trouxe aqui, a senhora vai realizar um evento agora no dia 17, né? 17 de setembro, a partir das 14 horas, no auditório Franco Montoro, da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Seminário 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desafios para enfrentar a adultização nas redes sociais. É um momento crucial para fazer esse debate, diante de tantos números, tantos casos dramáticos, né, sobre essa questão dos casos de violência contra criança e adolescente, marcando também esses 30 anos aí do ECA. Que ganchos terá esse evento, qual a importância de realizar esse evento neste momento, para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, num debate que a gente está tratando nacionalmente, né? Qual é o objetivo desse evento, deputado? A gente trata nacionalmente, essa questão da adultização das redes tem sido tratada, né, a partir de uma denúncia, inclusive, nacionalmente, mas ela precisa chegar na ponta. E para ela chegar na ponta, você precisa lidar com aqueles agentes que atuam nessa área. Por isso mesmo que esse seminário que nós estamos realizando na próxima quarta-feira, agora dia 17, o público-alvo dele são os conselheiros tutelares. Porque são esses conselheiros que fazem as diligências nas casas, nos bares, nas lanchonetes, nos bairros, enfim, para acompanhar o que está acontecendo com a nossa infância e com os nossos adolescentes. Então, é muito importante que eles sejam munidos
e se aprimorem nesse enfrentamento de algo que ainda é muito difícil de você acompanhar, que são os crimes cibernéticos. Não é uma Sim. tarefa tão fácil assim. E os conselheiros tutelares, eles ainda não dispõem de instrumentos e de mecanismos para poder fazer esse enfrentamento. Por isso mesmo, nós estamos trazendo vários especialistas nesse seminário para tratar dessas questões, gente que lida com esse universo no dia a dia das suas respectivas áreas de atuação, para que a gente possa reproduzir esses conhecimentos e fazer com que ele chegue até os pequenos municípios, até os conselheiros tutelares, mas mais do que isso, também nós estamos trazendo secretarias municipais de educação, secretarias municipais de desenvolvimento social, que são áreas afins e que conversam com essa questão. Um professor dentro da sala de aula, ele também precisa saber acompanhar para saber se o aluno está sofrendo algum tipo de intimidação, né? Como é que estão essas redes sociais. Dá para sentir, muitas vezes, um professor experiente, ele consegue perceber se aquele aluno está inseguro, se é um aluno que está mais tímido, se é um aluno que está mudando o seu comportamento. Tudo isso pode ser observado em sala de aula. Por isso que esses debates, eles são fundamentais, porque eles trazem essas discussões e permitem que as pessoas, às vezes, possam ser mais subsidiadas, melhores subsidiadas para poder cuidar e cuidar bem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu acho que a senhora usou a palavra mais correta diante desses casos, né? Melhor subsidiadas, né? Porque internet, redes sociais, às vezes parece um bicho que você não tem como saber como é que funciona para você, inclusive, tomar as medidas necessárias. Vou colocar aqui um caso particular que a nossa comunidade conhece. Minha sobrinha, de 15 anos, foi alvo de uma perseguição pelo ex dela, também de 15 anos, que utilizava os mecanismos das redes sociais. Quando eu chegava nas delegacias, no boletim de ocorrência, na delegacia da mulher, a dificuldade era entender a gravidade do caso por conta de ser a internet, porque as pessoas minimizam os fatos, acreditando, não, é só uma postagem nas redes, isso aí não é nada. Só que a dinâmica do cotidiano das pessoas é muito grande. É muito grande. Com o passar do tempo, muita gente que estava enfrentando problemas N com as questões das redes sociais vinha me procurar. Como é que eu faço para fazer o boletim? O que eu tenho que levar? Qual é a prova? Só o print resolve? Tudo isso é um mundo novo que a lei não abarcou ainda, né? A questão dos 35 anos do ECA, acho que vai um pouco nessa direção. É preciso fazer reformulações diante de um mundo novo que se coloca também, né, deputada? Exatamente. O ECA é considerado uma lei, talvez uma das melhores leis do mundo, no que diz respeito à segurança para criança e para adolescente. Ele é muito, muito bom, muito respeitado no mundo inteiro, né, esse estatuto. Acho que poucos países no mundo têm um estatuto com essa dimensão que foi desde quando ele foi criado. Mas, como você acabou de dizer, a sociedade é muito dinâmica. Quando o ECA foi criado, nós não tínhamos redes sociais, né? Nós não tínhamos todo esse acesso que, às vezes, crianças... Eu estava esses dias no jantar com um casal de amigos e a filhinha, muito novinha, o tempo inteiro no celular. Tudo bem, a mãe pegava, tinha esse cuidado de toda hora estar olhando o celular para ver o que a menina estava mexendo, né? Mas, de qualquer modo, a gente precisa dar uma disciplinada nisso. Eu acho que nós fomos muito felizes aqui no estado de São Paulo quando nós votamos uma lei proibindo o uso de celular em sala de aula. Isso foi maravilhoso. Eu também tenho uma sobrinha, viu, de 17 anos, que ela chegou para mim e falou: você acabou com a minha vida, porque você votou. Você votou, né? Eu falei, eu acabei, não, eu salvei a sua vida. Eu falei para ela, né? Mas, enfim, foi um passo importante, mas tem que ter muitos outros, para que a gente possa cuidar e proteger, né, essas crianças e esses jovens nas redes sociais. As redes sociais, elas têm boas coisas, elas podem contribuir muito, mas elas também têm seu lado negativo, têm seu lado ruim, têm seu lado de maldade, de crueldade. E é isso que nós temos que enfrentar.
É. O ECA, a senhora destacou o ECA, eu sou formada também em Direito, né? Eu lembro que eu fiquei, acho que um semestre inteiro só estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um arcabouço de normas e tal que protege, garante essa proteção e as pessoas só conseguem entender por que dessa proteção quando começa a mergulhar no ECA, para entender os limites, né? Porque às vezes você fala assim, a gente escuta isso muito na mídia, né? Na mídia policialesca, principalmente. Ah, esse negócio de proteger o menor, isso só prejudica. Se ele tem o direito a voto, ele tem que ter responsabilidade também para outras coisas, porque ele comete o crime, e agora tem muitas divulgações de casos, né, de jovens que cometem crimes e não dá em nada. E aí eu queria entrar nesse aspecto, pegando a questão das redes, né, porque as pessoas também acham que as redes sociais não têm lei. Eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, ameaçar, propagar essa adultização, parte desse pressuposto também, dessa pedofilia que existe de forma muito organizada nas redes hoje em dia, e as pessoas acham que lá não tem lei. E que se conseguir pegar, vai pegar muito pouco daquilo que é o crime, né? Então vai sair rápido, vai resolver rápido. Esse também é um problema, né? Você criar um arcabouço que consiga também proteger, mas fazer a punição para aqueles que cometem. Por isso, primeiro, você tem que preparar a sociedade, tem que lidar com as famílias, né? Porque as famílias, de um jeito ou de outro, mesmo que não tenham tempo, mesmo que trabalhem o dia inteiro, mas tem que acompanhar o que seus filhos estão vendo nas redes sociais. É mistério isso, não tem como você abrir mão disso. E não transferir Até isso para a porque, escola, né, deputada? não, isso aí tem que ser parte de uma tarefa familiar. A escola, ela é suplementar, né? Ela assessora esse trabalho, mas é na família que isso tem que ser visto. Esse é um ponto. E outro é que você tem que difundir essas questões para que a sociedade também esteja atenta e para que ela denuncie, para que ela ajude. Só o trabalho, muitas vezes, de Polícia Federal, de Ministério Público, embora sejam excelentes, né, mas às vezes eles não conseguem dar conta de tudo. É muito grande. Né? Você prende um aqui, você prende um grupo aqui, aparece outro lá, você tem outro, enfim. Né? Infelizmente, isso hoje está muito capilarizado. Né? E capilarizado, você vê, não é mais em grandes centros urbanos, é nos grandes centros urbanos, é nos pequenos, isso aí está pelo país todo, aliás, pelo mundo todo, infelizmente. Né? Então, a gente tem que estar muito preparado, acho que a sociedade precisa estar preparada. E como isso acontece? Acontece com as coisas que a gente faz também, né? Não só isso, mas são campanhas educativas que precisam ser colocadas divulgadas, é a escola que precisa também trazer essas informações, são debates como estes que nós estamos realizando na quarta-feira, enfim, é um conjunto de iniciativas que podem ser capazes de barrar esses crimes cibernéticos, principalmente contra criança e adolescente, que representa 70% dos crimes cibernéticos nas redes sociais. Exatamente. Vou ler aqui alguns comentários, deputada, dos nossos internautas estão participando aqui com a gente, muita gente saudando a sua participação. A professora Caterine diz aqui, manter as contas nas redes sociais em privado é muito importante, diz ela, e ela complementa aqui, minha filha teve a foto de perfil usada no Tinder, no aplicativo de relacionamento, né? Uma amiga dela descobriu, destacou aqui a nossa internauta. O Garibaldi diz aqui para a gente sobre a questão da educação sexual nas escolas. Deixou de ser debatido onde se abordaria também assuntos como esse. Essa questão vem também daqueles movimentos todos de escola sem partido, a militarização das escolas, né? As escolas cívico-militares também tinham toda uma conotação para não fazer essa abordagem. Durante todo o governo Bolsonaro foi uma campanha para não se discutir sexualidade nas escolas, né? Pois e isso você vê qual o resultado disso, né? O resultado é que você deixa esse segmento extremamente vulnerabilizado e muito suscetível a essas influências digitais, né? A esses crimes digitais, porque você não consegue preparar essas crianças, você não consegue preparar esses adolescentes adequadamente, de modo que eles também possam entender e se proteger, porque é preciso falar isso abertamente.
né, para que eles saibam o que eles podem ser vitimizados. Então, é importantíssimo que a gente deixe de lado essas questões que às vezes até perpassam por religiosidades, né, e avance nesse debate para que ele possa, de fato, representar esse cuidado total, né? De certo modo, teríamos que fazer uma blindagem com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, de modo que eles não sofram essas influências tão negativas que podem levar até a morte, como aconteceu recentemente com uma criança de 8 anos. Né? Então, a exploração sexual, o abuso, mas pode também ser a morte. Né? Então, Exatamente. tudo isso precisa ser levado em conta. Cabe a todos nós, né? A gente como deputada, mas também a governos, a prefeitos, ao governo federal, né? Envidarmos todos os esforços no sentido de dar à criança a tranquilidade que ela precisa para se desenvolver adequadamente. Pois é. Reforçando, então, o evento, o seminário acontece no dia 17, aí na Assembleia Legislativa, né, a partir das Isso. Das 14 14 horas. horas. 14 14, horas. E todos estão convidados. todos estão A convidados. entrada Vai ter é transmissão, livre. deputada? Então, acho que a TV Alesp deve transmitir. Deve transmitir. Deve transmitir. A Tá gente vai bom? acompanhar. Evento Muito obrigada. importante, isso desdobra do seminário e depois a senhora já tem uma CPI, né? Uma solicitação de um requerimento também de CPI, não? Tenho também. Já temos 39 assinaturas, né? Agora vamos discutir para ver se a gente consegue quebrar aquela cronologia que obrigatoriamente tem os pedidos de CPI, né? Sim, Vamos sim. ver. Vamos ver. Boa luta, deputada, boa sorte, Muito bom trabalho. obrigada. Obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Um Eu que abraço grande a agradeço. você e a todos aqueles que estão acompanhando a TV 247. É sempre um prazer falar com vocês. Sempre muito bom. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Deputada Beth Sayão, do PT aqui de São Paulo.